Olá pessoal, bem, eu quero começar a estudar com vocês um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Qual é o cristão evangélico, protestante, ortodoxo que não conhece a parábola do filho pródigo? Eu, na verdade, prefiro chamá-la de a parábola do filho mais velho. O filho que ficou em casa porque era obediente, era certinho, era religioso e também porque, na verdade, esse filho mais velho foi o motivo dessa parábola que Jesus contou. Bem, lá no livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 1 e 2, nós encontramos o ambiente em que esta parábola foi contada. E diz o seguinte: todos os cobradores de impostos e outros pecadores chegavam a Jesus para ouvi-lo. Por isso os fariseus e os doutores da lei o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e até come com eles. Foi aí então que Jesus contou essa parábola naquela situação. Esse encontro se deu possivelmente na casa de um dos líderes dos fariseus, onde se concentrou um grande número de pessoas, uns para ouvir, os publicanos e os demais pecadores, e outros para observar tudo que Jesus fazia e ensinava, que eram os doutores da lei e os fariseus. Os publicanos eram gente marginalizada pelos mais espirituais, porque eles trabalhavam para o Império Romano. Já as outras pessoas que estavam ao lado desses publicanos, considerados pecadores, eram gente simples, considerados até de má fama, e que não eram versados na Torá, não usavam linguagem espiritual, não tinha muita cultura, muito conhecimento, e nem sequer sabiam comportar-se na sinagoga. Um outro grupo era constituído por gente séria. Era a classe sacerdotal da época, os fariseus e os doutores da lei, homens considerados responsáveis e espirituais. Eram aqueles que sabiam falar hebraico, enquanto as pessoas de má fama e também os publicanos falavam aramaico. E eram eles que sabiam como se comportar na sinagoga. Esses eram os religiosos daquele tempo. Bem, sabendo Jesus que esses dois grupos antagônicos estavam ali, por um lado, publicanos e pecadores, e por outro, escribas e fariseus, e que estes haviam dito: este recebe pecadores e até come com eles, Jesus não perdeu a oportunidade e contou a todos os que estavam na casa aquelas 3 parábolas em resposta àquelas palavras dos escribas e fariseus, que diziam: este recebe pecadores e até come com eles. E assim, contando esta parábola, Jesus estaria deixando a todos a sua mais importante mensagem. Sempre foi assim. Quem são os que fazem parte do reino de Deus? Os publicanos e pecadores? Ou os doutores da lei e os fariseus? Bem, eu quero ler para vocês então a parábola do filho pródigo. Diz o seguinte, lá em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E prosseguiu: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou tudo que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como havia muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago, mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si mesmo e pensou: tantos trabalhadores do meu pai têm a comida que querem, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou ter com meu pai e lhe dizer:
Pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser chamado de teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Então ele levantou-se e voltou para o pai. Mas ainda ele vinha longe de casa, e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados: tragam depressa a melhor roupa e vistam-lhe. Ponham-lhe também um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam o bezerro mais gordo, matem-no. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o empregado lhe disse: foi o teu irmão que voltou e o teu pai matou o bezerro mais gordo por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e nem quis entrar. O pai saiu para convencê-lo, mas ele respondeu: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca ter desobedecido às tuas ordens, e não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho, que desperdiçou o teu dinheiro com prostitutas, e mataste logo o bezerro mais gordo. Meu filho, respondeu o pai, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu, mas era preciso fazermos esta festa e nos alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e reapareceu. Bem, esta parábola é pregada dos púlpitos nas igrejas, sempre abordando um filho ingrato que saiu, se arrependeu, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e voltou para casa. E o pai era muito bonzinho e, na verdade, nunca se deu muita atenção ao filho mais velho, que é o motivo desta parábola naquela situação que nós lemos lá no verso 1 e 2 do mesmo Lucas 15. Bem, ao longo desses 2000 anos, os cristãos perderam a grande importância do contexto original dessa impressionante história. E isso, gente, faz toda a diferença. Afinal de contas, o que Jesus queria dizer com essa história e a quem essa história se dirigia? Embora essa história contada por Jesus não tenha apresentado em si mesmo um final propriamente dito, o grupo dos doutores da lei e dos fariseus, com certeza, devem ter se retirado do local indignado diante de uma história escandalosa para eles e por se sentirem diretamente atingidos por ela. Afinal, em situações semelhantes, foi assim que eles reagiram, abandonavam o local em que Jesus estava, chamando a atenção deles ou contando-lhes alguma outra parábola. Bem, é claro que essa parábola se destinava a eles, os doutores da lei e os fariseus. Eles se portavam como os portadores dos oráculos de Deus, entendiam que tinham a última e definitiva palavra acerca da Torá e dos profetas. Eles tinham a verdade, pelo menos eles pensavam isso de si mesmos. Entretanto, Jesus tinha dado inúmeras mensagens a eles, mas eles não queriam dar ouvidos. Vamos ver só este episódio que está no livro de Mateus, no capítulo 9, e dos versos 9 a 13.
Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vejam uma situação bem semelhante com o contexto da parábola do filho pródigo. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? De novo, a mesma pergunta que fizeram lá antes da parábola do filho pródigo. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa misericórdia, desejo, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vejam a enorme semelhança entre este episódio e os motivos que levaram Jesus a contar a chamada parábola do filho pródigo, que eu, neste caso, estou chamando de a parábola do filho mais velho, do filho certinho, obediente e religioso. Bem, já dá para entender a quem se destinava esta parábola? É o que nós vamos ver em nosso próximo vídeo. Talvez ele vá causar escândalo, como nos tempos de Jesus, pois nós vamos abordar esta mesma parábola para o século 21, mas no contexto original. Que Deus nos abençoe para isso. Um grande abraço para você.